Vamos lá então, pessoal. Começando então nosso tutorial sobre a função filter. Bom, só explicando um pouquinho a função filter, ela é uma função de iteração. Por exemplo, é como se ela fizesse um loop no array, tá? E quando ela chegasse a uma determinada condição que você criar, então ela vai ali, por exemplo, vamos supor, excluir um item, né? Ou excluir alguns itens, enfim. É a condição aí você que vai definir. Eu criei dois arrays aqui, né? Um ARR e o outro chamado ARR2. E aqui um tá só com números, o outro tá com nomes. Então eu vou mostrar aqui basicamente como fazer o filter, tá? Até porque tem diversas formas que ele pode ser usado. Então eu vou mostrar o básico aqui e ao longo dos próximos vídeos a gente vai mostrando exemplos um pouco mais complexos, ok? Então vamos supor agora que eu queira, por exemplo, nesse primeiro array aqui, eu quero pegar todos os números que sejam maiores que 3. Então o que eu faço? Eu vou definir uma variável, vou chamar de retorno, ok? Para a gente entender bem. Retorno, beleza. Recebe. Então aqui eu vou colocar o ARR, tá? Ponto filter, tá? Prestem bem atenção nessa sintaxe, tá ok? O array ponto nome da função, como é uma função tem que estar entre parênteses, né? E aqui eu vou criar uma função anônima, então é function, por ela ser anônima, né? Obviamente ela não tem nome. Vou colocar uma variável qualquer aqui, eu coloquei x, ok? Abre e fecha chaves. E qual que vai ser a minha condição? Eu quero todos os números que sejam maiores que 3. Então eu vou pegar o seguinte: x maior que 3, certo? Ah, perdão. Tem que colocar o return aqui. Return x maior que 3. O que significa isso? O 3 não vai pegar, ele vai pegar só os números 4 e 5, tá certo? Então, para aparecer na tela, né? Documento.write retorno. Beleza. Vamos ver lá na tela. Então, o objetivo é pegar os números 4 e 5. Vamos olhar. Beleza aí. Tá? Pegou os números 4 e 5. Ele separou por vírgula, tá? Aqui já não é mais um array, aqui está sendo uma string, tá certo? Então, o que acontece? Vamos supor que eu queira pegar agora, fazer o inverso. Vou querer pegar todos os números menores, vou colocar menor igual, tá certo? A 3. Então, o que acontece? Ele vai pegar o 3, 2 e 1. Beleza? Vamos lá para o browser. Beleza. 3, 2. Olha, 1, 2 e 3, né? Na verdade, ele pegou a contagem crescente, tá certo. É isso aí mesmo. Então, o que eu fiz aqui? Array.filter, criei uma função, né, para estabelecer uma condição aqui dentro, e ela me retornou o resultado dessa condição. Todo x, tá, o x aqui no caso é o conteúdo do array, que for menor ou igual ao número 3. Beleza. Vamos agora trabalhar na no segundo array aqui. Vou colocar array 2. Tá? Já está escrito aqui a mesma sintaxe. Tá? Uma variável e vou colocar o seguinte: todo nome que for diferente de... Vamos pegar o João, por exemplo. João. Ok. Vamos supor que eu quero excluir o João da lista. Tá bom? Então ele vai pegar para mim aqui todos os nomes que são diferentes de João. Salvei. Vou lá para a tela. Mateus, Marcos, Lucas. Beleza. Fechou. Então, o que acontece? A função filter, ela consegue tirar, por exemplo, um item da lista, certo? Existe uma outra função, no caso, para remover o item da lista, mas a gente pode fazer também um novo array. Depois eu vou mostrar isso usando a função split, tá? Bom, antes ainda de terminar esse tutorial, eu queria falar um pouco sobre arrow functions. Por exemplo, aqui no filter eu coloquei uma função para quê? Para ela executar uma condição e assim fazer a filtragem, fazer o papel dele, tá certo? Então, eu posso colocar um outro tipo de função que é chamada arrow functions. Como que é a sintaxe da função anônima? Eu tenho a função, recebe um parâmetro, né? Vou colocar aqui parâmetro de p, tá? Abre e fecha chaves, return, certo? E a condição aqui, tá? E a condição a gente cria. Beleza. Arrow functions, ela vai fazer a mesma coisa, só que a sintaxe é diferente. Eu coloco parênteses, tá? Coloco um sinal de igual com esse sinalzinho aqui de menor ou maior, sei lá que é isso aqui, tá? E a condição. Simples assim.
Então, por exemplo, se eu fosse fazer isso aqui em cima, aqui, por exemplo, tá? Como que seria isso? Eu vou tirar a palavra function, vou tirar as chaves e a palavra return, tá? Porque não pode ter. Aqui eu vou colocar a minha flechinha, mantenho a condição, tiro outras chaves aqui, beleza. Deixa eu só tirar isso aqui, senão vai dar erro no código lá. Você vai ver que vai manter a mesma situação, ele vai continuar. Aliás, vamos mudar só o nome para a gente ver o efeito, certo? Então, ele vai me trazer todos os nomes que não sejam Mateus, que sejam diferentes de Mateus, tá? Olhe bem. Parênteses, parâmetro, tá? A arrow function no caso aqui, né? Que é isso aqui. Não precisa de chaves, é só colocar a condição direto e beleza. Vamos lá para o browser. Beleza, agora vem Marcos, Lucas, João. Arrow functions funcionando, ok? Então, por que eu disse também sobre o filter ser ser uma função de iteração? É porque ele roda como se fosse um loop. Ele percorre o array, ele percorre os índices do array. E quando a condição for estabelecida, então ele vai executar. Por exemplo, aqui no meu caso, a condição que eu executei foi o seguinte: não trazer, né, no caso aqui, o nome Mateus, né? Ou seja, eu retornar aqui todo nome que seja diferente de Mateus. No caso da primeira que a gente fez, por exemplo, todo maior que 3, todo menor igual que 3, entendeu? Então essa função filter, ela é muito, muito boa para vários casos, tá? Especialmente que a gente viu lá, por exemplo, o array push. Então você pode, por exemplo, fazer uma lista de compras. Então você está introduzindo ali itens no seu array, está introduzindo. Mas vamos supor que a pessoa olhou lá e caramba, cliquei no negócio errado, quero tirar. Então você agora, você estava usando o array push, agora você pode usar o array filter, excluir aquele item que seja igual àquele que foi clicado lá, separado de alguma forma no sistema aí. Você vai estar sabendo como que é. Tá ok? Então, é uma função bem simples, nós vamos tratar de alguns exemplos aí. E o próximo vídeo agora que eu vou fazer vai ser o seguinte, vai ser um projeto para a gente praticar tanto o push, quanto o length, quanto também o filter, ok? E aí a gente vai fazer uma chamada, uma lista, como se fosse uma chamada de escola, tá? Onde nós vamos estar dando ok para os alunos presentes, e no caso aí, por exemplo, simular um erro, né? Eu cliquei no aluno tal, só que ele não está presente, eu quero tirá-lo da lista, então eu clico nele lá e aí faz o que tem que fazer. Beleza, galera? Um abraço a todos, então até o próximo vídeo.